Olá, professor. Meu nome é Marcela e eu vou apresentar, junto com a Ana Virgínia, Marcela Vasconcelos e o Marcos, o artigo Gestão do Conhecimento, um estudo de modelos e sua relação com a inovação nas organizações, da Celeste Januzzi, Orandi Falsarella e Cibele Sugahara. A estratégia de pesquisa foi a busca no Google Acadêmico pelo termo Gestão do Conhecimento e Inovação, e através desse link é possível encontrá-lo na plataforma Cielo. A data da pesquisa foi realizada no dia 19 de outubro. Foram identificados 852 mil resultados e o filtro foi gestão do conhecimento e inovação. E as palavras-chave presentes no artigo foi gestão do conhecimento, informação, inovação e empresas. E a justificativa é por esse tema dialogar com a disciplina, por se tratar de gestão do conhecimento e inovação. O objetivo do artigo é analisar os modelos de gestão do conhecimento e, a partir da sua estrutura, caracterizar o contexto da sua aplicação nas empresas e a sua relação com o processo de inovação. E no desenvolvimento do trabalho, ele dialoga, ele fala, da inovação e do seu embasamento na informação e no conhecimento, delineando os elementos constitutivos da informação e a sua convergência para a geração de conhecimento. E a partir de um levantamento bibliográfico sobre os modelos de gestão do conhecimento, foi feita uma leitura analítica da sua estrutura com base na informação e no conhecimento. Uma organização que deseja inovar, ela deve necessariamente procurar acompanhar e assimilar as mudanças ou contribuir para que elas ocorram no ambiente de negócios. E esse entendimento, ele revela a importância da informação e do conhecimento nesse processo. Então, dessa forma, a informação, ela permite que a organização acompanhe os acontecimentos em seu ambiente e o conhecimento é representado pela assimilação dessas mudanças. E o interesse sobre os temas de informação e conhecimento, ele é facilmente percebido no âmbito das teorias administrativas, que principalmente a partir da década de 1980, eles procuraram mostrar a relevância do conhecimento nas organizações. Contudo, apesar do avanço das discussões sobre o tema nos estudos da área, foi observado que essas novas teorias ainda trazem seu olhar muito voltado principalmente para a aquisição, armazenagem e utilização do conhecimento existente nas organizações, ou seja, uma forma estruturada de se tratar esse conhecimento. E esse olhar sobre como trabalhar o conhecimento fomentou a preocupação de pesquisadores que consideravam que essa abordagem não contemplava outros aspectos que eles também consideravam como relevante para estudos sobre o tema. Então, a partir disso, foram desenvolvidos, e são desenvolvidos ainda, muitos estudos sobre o conhecimento e a sua gestão. E também há, inclusive, aqueles que questionam sobre a viabilidade de realmente se alcançar uma gestão do conhecimento, uma vez que ela resulta da experiência dos indivíduos, da assimilação das informações recebidas pelos indivíduos nas relações interpessoais, na busca de informações para obtenção de respostas para perguntas específicas, ou seja, todas com alto teor de subjetividade. Mas qualquer que seja a perspectiva da discussão, é possível notar que a informação ela é determinante para a existência do conhecimento. Assim, a definição da informação ocorre dentro de um determinado contexto. Ou seja, o contexto da informação assume características do sistema em que ela está inserida. Então, desse modo, considerando que o conhecimento caminha junto com a informação, é possível entender que o conhecimento provavelmente também ganha diferentes olhares conforme o contexto que ela está inserido. Como, por exemplo, dentro das organizações. E, para isso, é preciso entender a ação da informação sobre a própria informação, mais ainda compreender a ação da informação que gera o conhecimento, que pode gerar inovação nas organizações, ou seja, novos conhecimentos. Então, esse entendimento ele é de fundamental importância para uma organização, pois o conhecimento é que vai trazer a inovação e torna a empresa competitiva. Então, portanto, o objetivo desse presente estudo é analisar os modelos de gestão do conhecimento citados na literatura, procurando, com base em sua estrutura, caracterizar os atributos da informação no contexto da sua aplicação e a sua relação com o processo de inovação nas empresas. Bom, eu sou Marcela Vasconcelos, vou dar continuidade à apresentação do artigo, falando agora sobre a gestão do conhecimento.
Então, no âmbito das organizações, o conhecimento é um recurso de fundamental importância em qualquer setor de atividade. Então, ele é útil, ele é fundamental para as organizações empresariais que se tornam mais competitivas nos tempos atuais, para as organizações públicas que buscam progresso relacionados aos assuntos da nação, e para as organizações sem fins lucrativos ou não governamentais, na busca pela excelência naquilo que realizam. Na literatura, o conhecimento e a sua gestão nas organizações são trabalhados em abordagens diversas, como, por exemplo, aprendizagem individual e organizacional, capital intelectual, entre outros. Mas, em geral, a discussão sobre gestão do conhecimento ela costuma ser vinculada à discussão sobre aprendizagem organizacional. Então, essa é uma associação muito frequente que acaba dificultando um pouco o entendimento dos temas, porque são coisas distintas. Há autores que dizem que a aprendizagem organizacional é uma precursora da gestão do conhecimento, uma vez que a aprendizagem organizacional é sobre como gerenciar o processo de aprendizagem em uma organização, enquanto a gestão do conhecimento visa a construção e aplicação do conhecimento. Então, apesar da falta de uma consonância conceitual, assim, é comum o entendimento de que a gestão do conhecimento envolve a criação de valor dos ativos intangíveis de uma organização. Assim, em linhas gerais, a gestão do conhecimento pode ser compreendida como a coordenação deliberada e sistemática de pessoas, de tecnologia, de processos e da estrutura de uma organização, a fim de agregar valor através da reutilização do conhecimento e da inovação. Esta coordenação é alcançada através da criação, do compartilhamento e da aplicação do conhecimento, bem como da preservação da memória corporativa através de armazenagem e recuperação das valiosas lições aprendidas e das melhores práticas, a fim de promover a aprendizagem organizacional continuada. Então, ainda nessa seção conceitual do artigo, os autores citam que é de fundamental importância o conhecimento nas organizações e reconhecer como esse conhecimento tem contribuído para o desenvolvimento de muitos estudos sobre a gestão, envolvendo processos, metodologias, técnicas, ferramentas. Entre as ferramentas que eles citam, existe a construção de sistemas de informação automatizados, como os sistemas de apoio à decisão, SAD, e os sistemas especialistas, SE, projetados especificamente para propiciar o compartilhamento e a integração do conhecimento nas organizações. E finalizando essa sessão, os autores destacam a complexidade do tema, sugerindo que a gestão do conhecimento vai mais além do que proporcionam as tecnologias de informação e comunicação voltadas para o compartilhamento do conhecimento. Então, a gestão do conhecimento não se resume ao uso da tecnologia, vai muito além disso. Eles apontam a importância da proposição de modelos de gestão do conhecimento, que podem ser classificados como prescritivos, descritivos ou ainda híbridos quando combinam essas duas características, né? Isso em relação à estrutura do seu conteúdo. As estruturas prescritivas são as que fornecem orientação sobre os tipos de procedimentos de gestão de conhecimento, sem fornecer detalhes específicos de como esses procedimentos podem ou devem ser realizados. Já as estruturas descritivas são aquelas que de fato caracterizam e descrevem a gestão do conhecimento. A maioria das estruturas apresentadas na literatura até então tem uma característica mais prescritivas e tendem a ser mais orientadas para a tarefa. Os autores defendem que o ideal seria a adoção de uma estrutura sistêmica que tornasse possível debater a gestão do conhecimento dentro de um quadro abrangente e unificado com base em seus processos dinâmicos, metodologias, teorias, princípios, ferramentas e técnicas. Na próxima seção do artigo, o autor se dedica à inovação, conhecimento e informação para as organizações. A inovação, o conhecimento e a informação formam um tripé fundamental para a competitividade de qualquer organização. E aí o autor traz a definição de inovação segundo o Manual de Oslo,
que pode ser compreendida como a implementação de um produto, pode ser um bem ou um serviço novo, ou significativamente melhorado. Ou vai além de um produto, pode ser também um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho e nas relações externas. Então, na busca por contemplar diferentes maneiras de inovar, a literatura sobre o tema apresenta classificações variadas para o termo, tais como, por exemplo, inovação incremental, inovação semi-radical e inovação radical. Então, a primeira, que é a inovação incremental, se caracteriza pela variação de um produto ou serviço já existente, no qual novos atributos são adicionados a este. A segunda, designada como inovação semi-radical, se caracteriza pela modificação nos produtos ou nos serviços, porém mantendo a continuidade dos padrões já existentes. E, por fim, a inovação radical, que se distingue das demais pela proposição de produtos ou serviços totalmente novos, incidindo na construção de uma nova infraestrutura. Então, os autores afirmam que, independente da classificação da inovação, toda e qualquer inovação traz em sua essência a geração, uso e assimilação de conhecimento e consequentemente, também de informações. A construção do conhecimento acontece dentro de uma comunicação cujo fluxo se caracteriza pela troca de informação, ou seja, pela troca de conteúdos significativos entre um emissor e um receptor. A diversidade de atributos apresentados pela informação, aliada ao fato de que o conceito está estreitamente relacionado ao contexto ou sistema em que ela está inserida, contribui para os diferentes significados atribuídos ao termo. Então, os conceitos aplicados à informação podem ser mais claramente visualizados no quadro 1. E esse é o quadro da figura 1, onde aparecem os elementos construtivos da informação. Deve-se ter claro que em uma comunicação, a informação não deve ser vista como um objeto a ser transmitido, mas sim como uma construção criada pelo receptor. Segundo o autor Kane, em 1995. Significados da informação. A informação como processo significa quando acontece o ato de informar, ou seja, é essencialmente o processo de troca de informação em uma comunicação entre um emissor e um receptor. A informação como conhecimento é quando a informação se caracteriza como conteúdo de uma mensagem, fato, acontecimento, etc., que é veiculada na comunicação. E a informação como coisa se dá quando a informação é aquela em que se atribui o seu papel informativo a documentos, registros de dados, filmes, etc. É a representação tangível da informação. E esse é o quadro, a figura 2, onde demonstra o fluxo da informação na representação do conhecimento, onde aparece esse campo de tensão entre o emissor, os processos cognitivos, e o receptor, onde estão os processos cognitivos do receptor. O conhecimento tácito, sempre no campo de tensão com o conhecimento tácito do receptor. E o conhecimento explícito é aquele que se dá entre as duas partes. A informação é um processo. O fluxo da informação ocorre entre os extremos, emissor e receptor. Já na condição pública, a informação se revela como base para o conhecimento explícito, enquanto a preocupação das empresas está em distinguir o conhecimento não sistematizado, conhecido como conhecimento tácito, do conhecimento sistematizado, conhecido como conhecimento explícito. Nesse campo, vamos falar da análise dos modelos e sua relação com a informação. O uso de tecnologias de informação não garante por si só o sucesso na implementação da gestão do conhecimento nas organizações. As pessoas e a cultura têm um peso maior nesse objetivo, segundo Rubinstein Montano, em 2001. Isso ocorre pois um dos tipos de conhecimentos mais valiosos, o tácito, não pode ser capturado facilmente pelos sistemas de informação, e sua assimilação depende das pessoas envolvidas nos processos de conhecimento e transmissão de informação.
A seguir, são expostos e analisados os modelos extraídos da literatura sobre gestão do conhecimento e sua relação com os atributos de informação e suas proposições. Olá, eu sou Marcos Ramalho e vou apresentar aqui os modelos citados anteriormente pela Ana Virgínia e as principais características identificadas pelos autores sobre esses modelos. No primeiro modelo, os autores identificaram a presença de etapas estruturadas, a condição pública da informação que se faz presente na busca do conhecimento explícito dentro e fora da organização. Apareceram algumas palavras-chave como aquisição, identificar, coletar, encontrar, adquirir, reunir informações, transformar informação em conhecimento. A informação também aparece nesses modelos como uma coisa e como conhecimento. A informação como processo é negligenciada nesse primeiro modelo. Esses modelos não apoiam a gestão do conhecimento de forma efetiva, pois não abrangem a mesma de forma sistêmica. No segundo modelo, os autores identificaram que as etapas são descritas de forma estruturada, porém na prática elas precisam de mais detalhamento para a realização. Existe dubiedade no entendimento da informação na estrutura dos modelos, porque eles aparecem passos como criação e aquisição de informação, que pode gerar dubiedade. A informação como coisa e como conhecimento, assim como no primeiro modelo. As palavras-chave também se repetem aqui, com alguns adendos. Informação como processo também é negligenciada aqui. Existe um foco na obtenção e prática do conhecimento como uma regra a ser seguida. As abordagens do grupo 2 não abrangem de forma sistêmica a gestão do conhecimento e, assim como a 1, não promovem a realização da mesma de forma efetiva. Os modelos identificados no grupo 3 são condições flexíveis para aplicação no que tange a consideração de aspectos de caráter sistêmico para a informação. As novas palavras-chave que apareceram foram construção, assimilação, participantes e cultura. Também foi identificado que a criação do conhecimento com a inclusão do conhecimento tácito é uma característica que aparece nesse modelo, e a informação como coisa, conhecimento e processo. Apesar de estarem abertas a uma abordagem sistêmica do conhecimento, as descrições dos modelos estudados não deixam claro sua adesão para o pensamento sistêmico. Dentre os grupos, o terceiro é o que mais se aproxima de um modelo eficiente de gestão do conhecimento, apesar do que foi citado anteriormente. Bem, finalizando, após a análise dos 3 modelos, os autores chegaram a essa conclusão. O modo como a gestão do conhecimento é aplicada está diretamente relacionado ao nível de inovação que uma organização pretende alcançar, seja inovação incremental, semi-radical ou radical, como a Marcela descreveu anteriormente. Para organizações que buscam inovação incremental, onde se almeja adicionar novos atributos a produtos ou serviços já existentes, os modelos de gestão do conhecimento apresentados no grupo 1 podem ser aplicados de forma satisfatória. Os modelos de gestão do conhecimento apresentados no grupo 2 podem ser aplicados a organizações que buscam inovação do tipo semi-radical, pois apesar de buscar continuidade nas práticas existentes dentro da empresa, também existe a necessidade de fomentar o conhecimento tácito dos indivíduos envolvidos no processo de geração de novos conhecimentos. Já a inovação radical está mais associada aos modelos apresentados no grupo 3, pois traz consigo o intuito de criar algo novo. As ações propostas pelo grupo 3 têm como características a flexibilidade no processo de criação do conhecimento, além do maior envolvimento das pessoas e foco no valor agregado da informação e do conhecimento, pontos necessários para uma inovação radical. Então, o que a gente tira de conclusão daqui é que o tipo de processo de inovação que vai ser aplicado dentro de uma organização está relacionado diretamente com o tipo de inovação que ela busca. E essa foi a conclusão que os autores chegaram.